13 dicas básicas e práticas sobre como estudar a Bíblia. Montar um roteiro para auxiliar no estudo da Bíblia é um ótimo recurso. A ideia é submeter um determinado texto bíblico a esse roteiro, que servirá como um tipo de matriz. Vejamos um exemplo de roteiro básico para nos auxiliar a estudar a Bíblia. Número 1. Ao estudar um texto bíblico, primeiramente procure saber quem foi o seu autor. Número 2. Após descobrir quem escreveu o texto que é em estudo, descubra quem foi o seu destinatário original. Número 3. Identifique em qual gênero o texto estudado se enquadra. Por exemplo, ele é um texto histórico, poético, profético ou uma parábola? Nunca tente interpretar um texto histórico como sendo uma parábola e assim por diante. Número 4. Procure entender qual o sentido principal da mensagem desse texto. Número 5. Selecione as palavras que precisam de análise mais cuidadosa com a ajuda de um dicionário. Número 6. Leia e entenda o contexto imediato dessa passagem. O contexto imediato é a porção do texto bíblico em que a passagem em questão está inserida. Por exemplo, seus versículos anteriores e posteriores. Número 7. Expõe o texto à luz do seu contexto mais amplo, isto é, o capítulo inteiro onde ele está inserido. Inclusive, considere em sua interpretação o contexto do próprio livro como um todo. Número 8. Procure identificar as passagens correlatas ao texto que está sendo estudado. Isso significa que você deve considerar outros versículos bíblicos que estão relacionados ao mesmo tema estudado. Certamente essas passagens relacionadas irão lançar luz ao texto estudado e contribuirá positivamente para a sua interpretação. Número 9. Pesquise sobre o pano de fundo histórico e cultural em que o texto foi escrito. Esse é um dos itens mais difíceis dessa lista, já que exige um pouco mais de paciência e trabalho de pesquisa. Os comentários, dicionários e interpretações bíblicas podem ajudar muito nessa questão. Número 10. Identifique qual a conclusão que pode ser tirada do texto estudado. Número 11. Se houver possibilidade, procure pesquisar se a conclusão que você chegou sobre o texto é a mesma que outras pessoas comprometidas com o estudo bíblico também chegaram antes de você. Número 12. Mais importante que o item anterior, identifique se tal conclusão está de acordo com o restante das escrituras. Se houver algum tipo de contradição, certamente sua interpretação está errada e precisará ser refeita. Número 13. Após fazer a análise completa do texto estudado, procure responder qual a lição que você pode aplicar à sua vida, transmitindo com a interpretação desse texto. Deus abençoe.